Olá, olá, meus queridos amigos, bem-vindos a Que Onda Manin, o canal que te ajuda a aprender espanhol. E hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo com alguns dos principais erros que cometemos ao estar falando espanhol. Então venha comigo que esse vídeo está legal. Bom, e antes de ir para a nossa lista, para o nosso conteúdo, nossos exemplos, eu quero falar para vocês que cometer erros no aprendizado de uma língua é algo comum, algo muito normal e natural. Isso não é um crime. Ok? Então você não vai para o inferno por errar com a gramática, com a pronúncia, com algum acento, né? Aprendendo uma nova língua. Pelo contrário, errar é fundamental, porque através dos nossos erros nós melhoramos, nós crescemos, ok? Então é muito importante, mais do que errar, né, entender onde que estamos errando e como podemos resolver e melhorar, ok? Então não fique triste quando você errar, quando você pronunciar errado, né? Ou quando você tiver algum erro de gramática, de escrita ou de fala, etc. Não se preocupe e aprenda, ok? O espanhol é uma língua de acentos e entonação, então precisamos prestar muita atenção a isso, ok? Por exemplo, é muito parecido com o português em algumas coisas, mas em algumas palavras específicas é diferente, então temos que ter cuidado com a entonação. Temos palavras como, por exemplo, donde, como, havia, todavia, tem acento, e ok, são parecidas com português. Mas temos palavras como em português, por exemplo, magia. Em espanhol, o acento muda totalmente e fica magia, ok? Árvore, em espanhol fica árbol, no árbol, ok? Por exemplo, a palavra telefone, em português, em espanhol ficaria teléfono, ok? E não telefono. Então, assim como essas palavras, precisamos prestar muita atenção na hora de falar para não cometer esse errinho no acento, ok? No espanhol não existe NH, LH e o som do CH é diferente. Porém, muitas das vezes, algumas palavras que em português são com NH serão substituídas pela letra N. Sim, isso é uma letra e não um acento, ok? A letra N. E com LH, algumas das vezes será substituído por doble L, ok? Ou EI. Porém, temos que ter muito cuidado, porque algumas palavras dá para substituir. Se escreve em português e substitui, mas muitas outras serão totalmente diferentes. Então temos que ter muito cuidado com isso. E vamos ver alguns exemplos agora. Chegar substitui por llegar. Chamar por llamar. Chorar por llorar. Pequeno, pequeño. Ano, año. E entre outras, né? Espanha, que é NH, fica Espanha, ok? Também temos outros exemplos onde as palavras mudam em sua totalidade, como por exemplo, garoto seria niño, adicionar, añadir, pedreiro, albañil, pneu, llanta, planície, llano, encher, llenar. Então, muito cuidado com isso. Acerola. O som do Z não existe em espanhol, ok? Embora tenhamos muitas palavras que utilizam a letra Z, que seria Z, ok? Mas esse som que existe no português não existe no espanhol. A letra Z, ela será pronunciada diferentemente na Espanha
e na América Latina. Érase una vez que se era una hermosa princesa. Había una vez una encantadora princesa. Então, se você ouvir ou se estiver assistindo um filme, uma série da Espanha ou algo em espanhol da América Latina, você vai perceber essa diferença. E aqui temos alguns exemplos de palavras, como por exemplo a palavra zapato, azul, zorro, el zorro, zorrillo, lápis, etc. Outro erro muito comum é colocar SE e ME depois do verbo estar e antes do gerúndio. Como, por exemplo, no português é muito comum ver frases como Maria está se trocando no quarto, Pedro está se preparando para uma viagem ou para uma prova, etc. Esse se está muito comum, é muito comum utilizar, né? Com me, estou me arrumando para sair, por exemplo. Em espanhol, não utilizamos isso, então temos que ter muito cuidado, tentar falar em espanhol e colocar esse SE ou SME antes, porque na verdade em espanhol colocamos no final. Por exemplo, Maria está se trocando no quarto, podemos falar María está cambiándose en el cuarto o vistiéndose en el cuarto, ¿ok? Eu estou me arrumando para sair. Eu estou alistando-me para salir ou preparando-me para salir. João está se preparando para uma prova. Juan está preparando-se para uma prova importante. Caminhão passando. Ok. E a nossa última dica, eu já tinha falado em algum outro vídeo, porém vale a pena ressaltar. Colocar ion, sion no final das palavras em português não transforma elas em espanhol, ok? Então tenha muito cuidado, porque embora sim exista e seja muito utilizado, tenhamos muitas palavras com essa terminação em espanhol, como por exemplo, emoção, sensação, canção, coração, ok? Não são todas as palavras assim, ok? Então tenha muito cuidado ao tentar trocar essas palavras, correto? Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante no vídeo de hoje. E se você quiser aprender a falar espanhol corretamente, se você quiser fazer aulas particulares comigo, vou deixar o link na descrição. Clica, manda uma mensagem e fala diretamente comigo e agendamos uma aula experimental gratuita. Legal, né? Ok? E se inscreva nas redes sociais, no canal, dê like e eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Até mais. Tchau, tchau.